nós temos uma tabela de contas, com 3 campos: contas, crédito e débito. Portanto, tem a designação das contas e tem os montantes a crédito e a débito. E eu quero, a partir desta tabela, fazer uma tabela dinâmica que ora mostre as contas e o saldo das contas, ora as contas e o rácio crédito-débito, consoante o utilizador escolher. Isto é, se o utilizador escolher 1, ele quer ver o saldo das contas. Se escolher 2, quer ver o rácio crédito-débito. Vou acrescentar então à minha tabela um outro campo, que é a medida escolhida pelo utilizador. E esta medida escolhida vai-me indicar que se selecionar, portanto, vou utilizar a função selecionar, se o utilizador aqui escolher 1, então ele vai ver o saldo das contas, o crédito menos o débito. Se escolher 2, vai dividir o crédito pelo débito. Está 1, portanto estamos a ver o saldo. Vamos escrever 2 e estamos a ver o rácio. Vou inserir uma tabela dinâmica e a tabela dinâmica, à custa desta tabela contas, numa nova folha de cálculo, e vou dizer que as contas, quero ver em linha a designação das contas e quero ver depois na coluna do lado ou o saldo ou então o rácio de cada uma das contas. Então, se eu escolher aqui 2, vou ver o rácio. Se eu colocar aqui 1, havia de ver o saldo. Não vejo porque é obrigatório eu atualizar esta tabela dinâmica. E assim já vejo. Portanto, eu tenho de escolher ou o saldo ou o rácio seguido da atualização. Nós podemos fazer isto mais automático. Vou passar um bocadinho para baixo, vou pôr um bocadinho maior para percebermos o que está a fazer, o que está a passar, e vou inserir aqui primeiro 2 botões para ser mais fácil o utilizador escolher. Programador, vou inserir um botão, aquele botão de opção, desenho o botão e digo que o primeiro botão é saldo, portanto se escolher este botão vai escolher o saldo, e vou formatar este controlo para mostrar a sua ligação àquela célula F6. E vou copiar este botão para mostrar também o rácio, para o utilizador poder escolher o rácio. Assim, se o utilizador escolher o rácio, eu no F6 tenho 2. Se o utilizador escolher o saldo, no F6 eu tenho 1. E agora, sempre que eu escolha aqui o rácio, eu teria de fazer a atualização da minha folha, da minha tabela dinâmica. Portanto, o que eu vou fazer é associar a cada uma, atribuir a cada um destes botões, vou atribuir uma macro que faz a atualização, para não estar sempre a atualizar a tabela. Portanto, quando escolher rácio, ele escolhe o 2 e faz a atualização logo. Quando escolher o 1, ele escolhe o saldo e faz a atualização da tabela dinâmica logo. Portanto, vou gravar uma macro, gravar macro, vou-lhe chamar atualiza
ele diz que já existe, mas não faz mal, vou escrever por cima e vou então selecionar esta tabela dinâmica, analisar tabela dinâmica, atualizar e atualizar tudo. E tenho a minha macro para atualizar. Vou terminar a gravação e agora vou dizer que este botão vai ser ligado à macro atualiza, portanto a macro atualiza vai ser associada ou atribuída àquele botão, assim como este também. Portanto, atribuir macro atualiza. Se eu agora escolher rácio, já não preciso de fazer a atualização, ele já faz automaticamente. Se escolher saldo, faz também automaticamente. E ainda posso agora fazer aqui sim mais algumas coisas. Posso tirar ali aquele rótulo de linha e pôr contas, porque efetivamente mostra as contas. E posso dizer que não quero nada aqui nesta soma da medida escolhida. E posso dizer agora ali em cima, posso dizer se o utilizador escolheu saldo, ele está a ver o saldo. Se escolheu rácio, está a ver o rácio. Então vou pôr se esta célula for igual a 1, então eu vou escrever saldo. Caso contrário, eu vou escrever rácio. Estou a ver o saldo, estou a ver o rácio. Estou a ver o saldo, estou a ver o rácio. E temos uma maneira muito simples de transformar uma tabela dinâmica numa tabela que tem informações escolhidas pelo utilizador em runtime.